melhor jogador no momento do Flamengo. Eu não sei se ele é o melhor jogador do Flamengo, né? Eu acho que, por exemplo, ele é um atleta numa fase muito melhor que a do Everton Ribeiro. As bolas não têm chegado mais com tanta facilidade ao Gabigol como antes, elas chegam, mas não na quantidade e na facilidade das vezes de antigamente. Gabigol, para mim, é um jogador que, inspirado, pode ser o melhor jogador do Flamengo também. Como o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo na temporada de 2019. Eu sei que o Arrascaeta para manutenção do nível da equipe, indispensável. O Flamengo vive sem o Arrascaeta. O Flamengo vai ter uma perda de qualidade, continua sendo candidato aos títulos, continua sendo muito competitivo, mas tem uma perda que não vai ser. Então, para todas as partes, pelo que disse o Mauro Naves, pelo que diz o futebol, o melhor negócio é que esse acordo aconteça pro Flamengo e pro próprio jogador. Zé, o Arrascaeta cresce ainda mais com o Everton Ribeiro em baixa. Boa noite para você, Zé. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mauro, Silas, Wiener. Eu não acho que ele cresce, ele vai chamar a responsabilidade que antigamente era dividida, né, entre os dois. Quando o Everton tá mal fisicamente, tá mal, né, vive esse momento que não é tão bom, o que acontece? A imprevisibilidade vem dos pés do Arrascaeta, né, o improviso, a genialidade, as questões técnicas, né, a criação das jogadas, as jogadas mais belas ou das jogadas de finalização ali, o último toque, né, as assistências, como se fala hoje, ele tem essa capacidade, sem dúvida alguma, e eu não vejo, né, tem que estar mal para ele aparecer mais, não, eu acho que é natural, ele tá se sentindo bem, joga bem para mim, e eu volto a falar, não falei nada daquilo que você falou, que eu chamei de perna de pau, pelo contrário, eu falei que ele é um ótimo jogador, um dos melhores do Brasil. Não, você chamou o Silas, o Silas de perna de pau. Não, você tem que... Fala pra dona Maria Helena colocar um algodãozinho com álcool, azeite aí no teu rapidinho, que você tá com o ouvido entupido. É que você diz... Aí vai entupir o ouvido, né? Mas vai. Ô Zé, que você falou que eu só elogiei o Silas por causa do coração, que o olho brilha, como se fosse um exagero. Só isso que eu quis dizer. Não, é só assim que quando, né, se fala um pouquinho daquele time ali, dos times do Morumbi ali, né, que tem outros times, tem o Jota, tem um monte de coisa, o bolinho brilha, só isso. Mas vamos embora, vamos voltar ao programa. Não, entendeu? Eu acho isso, eu acho que o Arrascaeta é um jogador fundamental para o Flamengo, porque ele divide o campo, né? Então, por exemplo, os times que jogam contra o Flamengo têm que se preocupar com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com o Gabigol. Essa divisão faz com que determinados jogadores possam chamar a atenção, né, e chamam a responsabilidade em determinados momentos. Pode ser que daqui a pouco, pela questão do Arrascaeta tá marcando gols, criando jogadas, os times vão começar a marcá-lo, estudar um pouco mais, tentar evitar, então marcar o passador, quem é que passa mais a bola para o Arrascaeta, tentar marcar. E aí pode ser que venha o Everton Ribeiro, surge e comece a encontrar os espaços, né, para ele poder voltar a jogar bem. E assim com o Bruno Henrique, assim com o Gabigol, né, se vocês analisarem, pelo menos o que eu penso assim, quando o Everton Ribeiro foi para a seleção, ele era o melhor jogador do Flamengo. Quando ele voltou, ele passou a ser o cara a ser perseguido no bom sentido, né? Ser o cara... Mas caiu tecnicamente também, né, Zé? Sim, ser marcado, né? Justamente por essas dificuldades. Tem a questão física do jogo um dia atrás do outro, e aí você cai, fisicamente você cai quando a exigência é grande e muitas vezes você não consegue manter o nível. Foi o que aconteceu com o Everton Ribeiro. E aí outros jogadores. O próprio Pedro, quando surgiu, quando jogava, ele chamava a atenção. Tanto que nós chegamos a um determinado ponto e falamos assim, por que o Pedro não joga com o Gabigol? O Gabigol é banco do Pedro? Ou seja, esse time do Flamengo, os 11 titulares, né, entre aspas, que hoje não tem mais titular por conta um jogo sim, dia sim, dia não, mas os 11 que jogaram contra o Vélez, do meio para frente, a facilidade que eles têm de encontrar os espaços para jogar é impressionante, né? Então isso faz a diferença e um ajuda o outro, né? De certa forma, um ajuda o outro. Às vezes uma movimentação do Everton Ribeiro, taticamente, ela é importante, porque ela afasta um marcador que poderia chegar mais próximo do Arrascaeta. Jogador ex-Corinthians, argentino, participou dos canais esportivos, da programação dos canais esportivos da Disney na Argentina e estava falando desse Vélez Sarsfield e Flamengo, e aí ele fez esse comentário sobre o time do Flamengo que a gente apresenta agora. Tiene jugadores, tiene un plantel de 7 jugadores que tendría que estar jugando en Europa.
tranquilamente en Me gusta Europa mucho un Bruno equipo Enrique. de mitad de tabla para arriba, todos. Ese Gerson es todos. una locura. No te voy a decir Real Madrid, pero de mitad de tabla para arriba, en cualquier equipo europeo juegan. Aí o Seba, é interessante porque esse depoimento começa quando perguntam do Flamengo para ele, antes das palavras vem, sabe aquele tipo assim, caramba, olha esse time. E aí ele fala o seguinte, jogaria em time europeu da metade da... Não sei se no Real Madrid, como a gente precisou ali, mas tem um detalhezinho, né, que é tipo um aposto na frase dele, que é da metade da tabela de grandes ligas para cima, 7 jogadores jogariam. E aí eu pergunto para vocês, concordam? O Flamengo tem 7 caras, não para jogar, repito, palavra do Seba, de repente não no Real Madrid, no Barcelona, mas em times de grandes ligas da metade para cima. Birner, começa você, mas o debate é de vocês todos. Começa aí, Birner. Bom, depende da liga e eu acho que depende do jogador. Por exemplo, o Diego, ele falou em 7 atletas, né? O Diego jogou durante a carreira em times grandes e algumas vezes atuando em nível muito bom. O Gabigol teria condições se adaptasse, né, e algumas questões. Eu acho que o Bruno Henrique, no ápice da forma, também joga. O Bruno Henrique, nesse momento, não. Mas pode recuperar o melhor da sua forma. O Everton Ribeiro, um pouco menos, mas também poderia jogar, dependendo da liga, obviamente. Né? Para jogar, por exemplo, na Inglaterra, um pouco mais difícil, por conta da característica do jogo. Na Espanha, talvez. Na Itália, jogaria. Né? Na boa fase, não na fase atual. O Arrascaeta também joga. Arrascaeta joga em time de meio de tabela da Espanha sem nenhum problema, né? Não sei se adaptar ao jogo inglês, porque também é um jogo um pouco mais intenso e isso dificulta, jogo mais veloz, né? Os jogadores brasileiros às vezes vão ter essa dificuldade de adaptação. Agora, uma coisa que eu quero só chamar a atenção do que disse o Seba, eu concordo com ele que o nível é muito alto para o nosso continente, é disparado o melhor elenco do continente, tem time que tem mais jogadores que resolvem. Só que o time em si não joga o futebol à altura dos seus jogadores. Eu sei que esse não é o debate, mas é isso que incomoda o torcedor do Flamengo. E aí? No momento... O problema é esse, né? Porque quando você fala do Flamengo, automaticamente você vê esses mesmos jogadores, você fala, pô, esses caras têm que jogar igual jogaram com o Jorge Jesus. Mas aí que entra a questão da individualidade. É por isso que eu sempre falo... Pra deixar claro, não tá jogando mal, hein? Tá jogando bem, só não tá jogando o futebol que o elenco pode render. É só isso. Mas o elenco, o futebol que o elenco pode render, então automaticamente você pensa o futebol que se jogou com o Jorge Jesus. Porque esse foi o melhor futebol que esse elenco jogou. Automaticamente você faz essa comparação. Não tem como. Só que aí entra aquilo que eu sempre... é o que eu penso. É o individual. Jorge Jesus só existe um, Guardiola só existe um, Vitor Birner só existe um, Silas só existe um. Por mais que você tente copiar, por mais que você tente fazer, você vai ser sempre uma cópia. Às vezes você sai uma cópia melhor ou uma cópia pior. Você nunca vai ser o original. É difícil, né? Então é isso que eu estou dizendo. Será que... Aí você vai questionar, o Rogério não consegue fazer esse time jogar. Sim, mas a régua é o Jorge Jesus. Mas esse Jorge Jesus já não está mais. Quando é que a gente vai parar de fazer isso? Porque o modo de treinar, a recuperação sem a bola, o posicionamento com a bola, os movimentos que são feitos em termos de marcação, tem toda uma série de coisas que são automatizadas ao longo do tempo, do período, né, de treinamento, essas coisas todas, que mostram, às vezes são pequenos detalhes que tiram o entrosamento. Por exemplo, quem era o meio do Jorge Jesus? Era Arão e Gerson. Hoje nós temos Diego e Gerson. Quem era a zaga? Era Pablo Mari e Rodrigo Caio. Como é que jogava? Zé, a não ser que você discorde da opinião do Seba, eu não sei o que o Mauro pensa, o que o Silas pensa também. Seja qual for o técnico, seja lembrando o Jorge Jesus ou não lembrando o Jorge Jesus, eu vou sempre ter como referência, porque o elenco é muito parecido, eu entendo quem não tem. O time tem que jogar um futebol melhor do que está jogando. A não ser que os colegas pensam, se você pensa assim, se o Mauro e o Silas pensam, que o Seba está equivocado na avaliação, eu não acho que está. Não, eu concordo com ele. Mas eu não estou dizendo isso, Birner. Eu não estou dizendo isso. Eu concordo com você, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Nós temos que o que eu quero colocar é separar. É o Rogério Ceni, treinador do Flamengo, e o Flamengo do Jorge Jesus. Porque quando você fala automaticamente, esse elenco pode jogar muito mais porque eu já vi ele jogando. Você cria uma comparação
mesmo sem querer, uma comparação com o Jorge Jesus, com o Flamengo do Jorge Jesus. E nós já vimos que não vai ser o Flamengo do Jorge Jesus. Tem outras formas, outros movimentos, outra maneira de jogar, com e sem a bola, características de meio campo diferente. Por isso que eu estou dizendo, por exemplo, a zaga, só esse já para, Mauro, só para terminar. Por exemplo, a zaga, você tinha Rodrigo Caio e Pablo Mari, 2 jogadores velocíssimos, rápidos em cobertura. Hoje você não tem, se o Rodrigo Caio não joga, não tem esse jogador na zaga. Por isso que ele improvisou o Arão, para tentar ter uma organização um pouquinho melhor, porque os outros dois, o Léo Pereira e o Gustavo, não passam e não tem essa característica, e o Flamengo não consegue jogar. Por isso que muitas vezes a gente vê esse tipo de situação. Então são características diferentes, por mais que eu fale, não, mas eles são bons jogadores, mas influenciam na maneira de pensar e de montagem do elenco, do jogo, desculpa, é isso. Não, Zé, é óbvio que pode ser, primeiro, inevitável a comparação com Jesus, porque foi um jogo maravilhoso que o Flamengo conseguiu desenvolver naquele ano, etc. Então fica aquela coisa. Mas aí o Birner tem razão, que independentemente de jogar a lá Jorge Jesus, os caras que estão lá e são quase os mesmos, você até tocou num ponto aí que está bem modificado, que é o da defesa, ainda mais se o Rodrigo não jogar, mas no mais, trocou o Rafinha pelo Isla e o restante, que é onde dá toda a volúpia do Flamengo mesmo, do meio para frente, todo mundo continua por lá. Então, independentemente, e ainda tem o Pedro, que pode ser usado uma hora ou outra, ou enfim, ou mais vezes, mas independentemente de não se jogar como se jogava o Jesus, esse Flamengo precisa jogar mais. Ele tem potencial para jogar mais, para ser um time que se impõe a mais, porque é o melhor elenco mesmo. Então, assim, não precisa correr risco, não precisa perder jogos para times que você não está esperando que vai perder, ou mesmo levar sustos. É um time para se impor mais. Eu acho que é nesse ponto que o Birner está dizendo. Eu concordo com o Seba, os caras são muito bons. E ele ainda coloca lá, não necessariamente no Real Madrid, tal como eu tinha dito sobre o Arrascaeta. Né? Ter mercado lá tem, mas precisa ver aonde que está esse mercado. Eu acho que esse time todo aí, por exemplo, joga em Portugal, fácil. Jesus podia levar os caras todinho para lá, todos entram no time dele. Todo mundo entra no time dele, todos esses aí. Mas enfim, agora, se vai ser com o Rogério, se não vai ser com o Rogério, espero que seja com ele, eu espero que ele continue, que ele tenha tempo de fazer o Flamengo do Rogério, mas tem que ser o Flamengo mais forte, no sentido assim, de ser protagonista mesmo, de todo mundo temer. Esse jogo lá na Argentina foi muito interessante sobre esse aspecto.